Bom, a gente vai ter que falar mais sobre essa regressão da qual fala Hartmann. Ele chama de uma regressão que está a serviço do ego e que pode ser produzida por esse ego de maneira ativa. Então ele vai afirmar, seguindo Freud, que um dos significados da regressão é a passagem de modos de funcionamento do processo secundário para o primário, como a gente já conversava antes. Vocês lembram do processo primário de pensamento e do processo secundário de pensamento? Isso a gente estudou lá em Freud, né? O processo primário é aquele no qual as energias se deslocam livremente de uma para outra representação. Eu acho legal de lembrar da questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Vamos pensar como se fosse uma linha, né? Existem então esses desejos pulsionais que estão sendo, né, produzidos lá no id e que querem vir para a consciência, né, serem realizados na motilidade, na ação. Essa energia está tentando o tempo todo vir para a consciência, né, e esse desejo ser realizado na ação. Só que existe sempre algo que vai barrar a lei, né, a censura, que vai barrar que esse desejo produzido lá no id seja realizado, e ela vai impedir que esse desejo seja realizado da forma que foi produzido lá no id, né? Que surgiu essa pulsão lá no id, ela não vai ser realizada da forma que foi produzida lá na consciência. O ego não suporta isso, né? Ele não consegue, enfim, o ego não aceita aquele desejo que foi produzido, a censura barra. Né? Isso acontece devido aos processos secundários de pensamento. No processo primário, a energia é livre. Então, ela se desloca de uma para outra representação. Neste estado, além disso, o tempo, o espaço e a contradição lógica são dimensões que não têm o valor que lhe atribuímos habitualmente. Nos sonhos se manifesta o processo primário de pensamento. Parece que não existe uma lógica, né? Enfim, os pensamentos eles vão, né, se relacionando um com o outro, né? É energia livre, como a gente diz na psicanálise. Estar ou não em um determinado sítio, o aparecimento simultâneo de pessoas cuja presença real em nossas vidas não coincidem temporalmente, né? Um lugar que reúne por condensação as características de muitos lugares diferentes. Então, dá para ver, né, através do sonho, né, que o inconsciente está estruturado de acordo com o processo primário, energia livre, não existe censura, não existe limite, né? E todos os elementos subjetivos se relacionam livres, né? Processo primário de pensamento. Já o processo secundário de pensamento, lembrando um pouquinho como ele funciona, ele se caracteriza pelo fato de que os afetos estão ligados a determinadas representações, então não podem deslocar-se livremente. Nessas circunstâncias, o tempo, o espaço e a contradição não são afetados. O processo secundário é aquele que caracteriza nosso pensamento consciente. Então, a norma, a lei, a regra estão super presentes. O processo secundário vai substituindo progressivamente o processo primário durante a constituição subjetiva do sujeito. E esta substituição coincide em grande parte com o desenvolvimento do ego no sujeito, nesse sujeito. Então, voltando a falar dessas regressões, né? O que Hartmann propõe é que, junto com essas regressões às quais o ego é arrastado, ocorrem outras que são
promovidas ativamente por esse ego. E por que será que o ego faz isso? Né? Que fim poderia perseguir, então, esse ego ao realizar esses movimentos? A gente já falou um pouquinho disso antes, né? É uma forma também de descarregar essa catexia libidinal que está ligada a uma ideia reprimida. É uma forma, né, de movimentar essa catexia libidinal. Se, como dissemos, as energias do processo primário são livres, não estão fixadas em nenhuma representação, o retorno ao processo primário poderia permitir ao ego a utilização dessas energias para investir as representações do processo secundário. Dessa maneira, consegue uma maior amplitude de investimentos que ficam à sua disposição, obtendo uma energia que até então era utilizada apenas nos processos inconscientes. É uma forma, né, de liberar essa catexia libidinal. A gente sabe, através de Freud, lendo tudo que Freud já escreveu sobre isso, né, sobre as catexias de energia, que o sintoma, por exemplo, ele é constituído por uma catexia de energia que não foi liberada na motilidade. Ela ficou presa a uma ideia reprimida, né? E produz um sintoma. Então, olha a importância. Por que Hartmann fala tanto desses processos regressivos e que podem ser produzidos de forma ativa pelo ego? Porque, como a prof falou antes, é um processo terapêutico, de certa forma. A liberação dessa catexia libidinal vai movimentar, né, catexias de energia que estavam presas, reprimidas, ligadas a ideias reprimidas. Por exemplo, o ego do artista, né? Ele põe à disposição elementos do processo primário, a fantasia, a falta de temporalidade, etc., né? A criação resultante desta manobra é completamente uma produção do ego, servindo ao fim a que este se propôs, né? Então, a associação livre também, né, gente? Durante o transcurso da sessão analítica, pode ser concebida como uma regressão do processo secundário ao primário, cujo fim é pôr à disposição do ego novos conhecimentos e capacidades para compreender os conflitos inconscientes, né? É dar um novo sentido para esses conflitos, é uma liberação de energia, é dar um novo significado. Por isso que a prof falou antes que essa regressão, de certa forma, ela é terapêutica. O artista faz isso na obra que ele produz, mobiliza essas catexias de energia, né? E na terapia a gente também movimenta tudo isso. E isso por si só é terapêutico.